Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto Direito Administrativo Café e Prosa. É um projeto que a gente realiza quinzenalmente, geralmente 2 vezes por mês. A gente convida aqui amigos, colegas, com outras disciplinas. E hoje, não poderia deixar de ser diferente. Nós vamos conversar aí com a maior estrela da advocacia criminal do Rio Grande do Norte, Estou querido, no lugar errado, então. querido amigo Rodrigo. Conheci Rodrigo no mestrado, colega de mestrado. Que pena que a gente aproveitou tão pouco tempo, a convivência. A gente estudou um semestre, depois cada um terminou encaminhando aí para a sua área específica, e aí depois veio a pandemia e a gente não pôde mais se encontrar, não pôde mais se reunir para poder conversar, discutir o direito comendo um espetinho com a cervejinha gelada, que é a melhor forma que tem de Com produzir. certeza. Rodrigo, dizem que aquela escala pontiana, ela surgiu em uma noite desse tipo, né? Os caras estavam tomando uma lá e aí começaram a fazer aquela escadinha da validade, aqueles 3 planos de validade lá Não, diz. não só, não só essa tese, como várias outras teses científicas devem ter surgido de várias cachaças tomadas juntas aí, né? Entre pessoas pensantes. De Acho que a gente deixou divagações em mesa de bar. a gente deixou de criar muita coisa jurídica por falta dessa convivência. É verdade, a gente precisa retomar a época das tabernas. Meu amigo, muito obrigado por você. Você aceitou aí prontamente o nosso convite. É uma grande honra e alegria poder estar contigo hoje aqui. Você acabou de sair aí de sala de aula, veio voando para cá. Isso mostra do Verdade. seu compromisso com a produção de conhecimento, em compartilhar o teu conhecimento com os teus alunos, com aqueles que estarão aqui conosco na noite de hoje. Às vezes você vai me pegar olhando aqui para o lado, mas é porque eu coloco a tela do computador aqui para eu poder ficar acompanhando ao vivo e verificar os comentários, que as pessoas fazem, que é melhor do que ficar tentando subir a tela aqui no celular, tranquilo? Show de Então, bola. Sem agradeço aí problema. a presença de todo mundo que está conosco aqui. Já vi que entrou bastante gente. Marcelo acabou de entrar, Daniela, Herculano, enfim. Sejam todos bem-vindos. Deixem aí suas dúvidas, compartilhem suas inquietações, tragam seus questionamentos, que a gente não pode perder a oportunidade de explorar o conhecimento do nosso querido Rodrigo Cavalcante, que é advogado, atua aí, sobretudo, com foco na área criminal, um grande advogado criminalista, respeitado em todo o Rio Grande do Norte, respeitado por todos nós, seus colegas e amigos de mestrado, e é mestrando em Direito, né? E eu espero que a sua dissertação esteja mais encaminhada do que a minha. Quando as pessoas perguntam como é que está a tua dissertação, eu digo que está feito carro velho, parado, né? E não sai do lugar. Então, meu amigo, muito obrigado. É uma alegria ter você aqui. Passo aí para você fazer suas considerações iniciais para que a gente possa, começar a conversar aqui um pouco na noite de hoje. Meu amigo, boa noite, Carlos, o famoso Nitão, né? Meu amigo que reside na melhor cidade, quiçá do mundo, né? E eu sou de Campina Grande, né? Ah, Eu sou, tre, eu sou 13 anos, né? Então eu não eu nasci em sabia não Campina que Grande, eu descobri agora que você tem uma qualidade, que é ser campinense, e tem uma 13 anos. falta de qualidade, que é ser 13 anos. Então, sabia não, cara. Que bom, que boa notícia. Sou nascido em Campina Grande, mas criado em Natal desde os 8 anos. Não vou dizer quantos Olha. anos faz, para não estragar a expectativa que as pessoas têm de eu ter 20 e poucos anos. Meu Você é um amigo, eterno jovem. meu amigo, é sempre um prazer. Queria agradecer aqui os alunos do 6MA, eu estava lecionando agora na turma, pedi a compreensão deles para que a nossa aula fosse cortada ao meio e para que a segunda parte da aula fosse aqui no seu projeto, né?
que é um projeto que a gente tem que sempre enaltecer, né? Você que já trabalha tanto, já estuda tanto, né? Procurador Federal já tem sua contribuição muito bem posta, né? E mesmo assim se preocupou em ter um espaço em que é para produzir e disseminar, né, conteúdo de qualidade. Que a nossa rede social, de tanta coisa podre, de tanta coisa que prejudica, de tantas coisas que trazem desânimo, uma coisa, o seu projeto é algo que além de ser contributivo, é algo que nos traz felicidade. E por ser você, eu jamais poderia deixar de concordar. Na verdade, eu quase me convidei, né? Uma das coisas, falando com você topa um dia aí? Eu disse, na hora. Aí você botou para agosto, eu me lembro que foi antes do meio do ano, bem antes. Você disse, a data é 19 de agosto. Eu fiz, tô dentro. Né? E você, Exatamente, como cara organizado, me lembrou direitinho. E a gente está hoje aqui para discutir sobre um tema que eu acho relevantíssimo. A gente precisa discutir a finalidade do direito penal, como esse direito penal está sendo utilizado na sociedade, hoje, principalmente. A gente está vendo aí exemplos bem recentes aí, né, da utilização do direito penal como máxima de externação de poder, né? Tirando vieses políticos, essas questões aí inerentes. E o direito administrativo sancionador, como algo que não é novo, não é nada, não é a criação da roda, mas é algo que pode, ao meu ver, e olha que eu sou do direito penal, né? Mas ao meu ver, ser muito mais eficiente para as finalidades a que se propõe do que o próprio direito penal. E aí, como eu estou conversando com uma sumidade do direito administrativo, né, que é você, e eu preciso entender mais do direito administrativo sancionador, aquilo que ele dialoga com o direito penal, para a gente saber os limites do direito penal e, de fato, a gente chegar a uma conclusão aqui se realmente é algo eficiente, se realmente é algo que substitui, ou é o que complementa, ou é algo que impede. Como é esse diálogo, né? Achei bem interessante, o tema ficou massa. E conta comigo sempre que precisar. Contarei porque a gente precisa, Rodrigo, efetivamente promover esse tipo de discurso, sobretudo em uma sociedade de direito. Eu vou colocar a sociedade de direito para falar do geral, né? Estado de direito, né? Vamos colocar o Estado democrático de direito, pelo menos em tese, né? A gente vive um Estado democrático de direito em que o poder ele termina sendo uma forma de manifestação estatal e uma forma de delineamento de espaços de atuação dos mais diversos agentes públicos estatais. A chegar ao ponto de a gente observar aí quase que uma arena política em que instituições elas se degladeiam entre si por poder, né? Porque a gente sabe que é um ativo que efetivamente te dá ou te coloca em posições de fazer exigências, de fazer concessões. E aqui, quem assistiu House of Cards, eu não sei se você assistiu, eu gosto muito de House of Cards, pelo menos até assisti ali... alguns episódios, não tudo. Então, e aí o Frank Underwood, ele dizia, eu prefiro o poder, eu não quero dinheiro, né? Eu quero o poder. Porque o poder dá as Mas cartas... isso veio desde de Antígona, né? Exatamente. Pode falar, a tragédia de Antígona já é uma disputa que há a possibilidade do cara ter dinheiro, ter mulheres, ter dinheiro, ter um terreno, um território. Ele diz, não, mas eu não quero isso, eu quero o poder. Eu provei do poder e agora eu não sei mais como viver sem ele. Né? Já começa daí a tragédia. E Rodrigo, só uma coisa, a gente aqui não tem formalidade nenhuma, na hora que eu estiver falando, você quiser, teve um insight, pode pedir a palavra. Beleza. Aqui a pauta é aberta e as coisas vão acontecendo à medida que a gente vai conversando. E o que a gente observa a preocupação a partir do debate do direito administrativo sancionador. E para quem não tem a informação, foi fundado, acho que há 1 ano, 2 anos, o Instituto de Direito Administrativo Sancionador, que é o IDASAN. Então, quem tiver interesse em ter informações mais pontuais, né, e de qualidade,
procure no Instagram o Instagram do IDASAN, que é o Instituto de Direito Administrativo Sancionador, que é presidido pelo Procurador da República, José Roberto Pimenta, que é autoridade no assunto e estar lá nesse grupo. Referências como o professor José Pimenta, o professor Fábio Osório Medina, Ismar, o professor Edilson Nobre, que escreve, e me parece, Rodrigo, que o professor Edilson Nobre é um visionário. Porque eu li um artigo do professor Edilson Nobre, de 90, que ele já tratava do diálogo entre o direito penal e o direito administrativo sancionador, e ele defendendo a transposição da aplicação das garantias penais para o direito administrativo, porque se você parar para observar recentemente, o direito administrativo sancionador, ele se manifesta nas relações contratuais, que em razão de um vínculo específico, que você pode pegar como exemplo as licitações e os contratos administrativos. Ele se manifesta por meio do poder de polícia, né? Ele se manifesta por meio do poder de polícia, quando o fiscal chega lá no supermercado e ele se manifesta por meio das agências reguladoras. Ele se manifesta, sobretudo, por meio das instituições que podem e devem combater a corrupção, a lei anticorrupção, acho que é 12846. Eu sou péssimo, meu amigo, em decorar. A minha preocupação, Nitão, nesse diálogo, é contaminar tanto o direito administrativo com princípios penais que termine engessando o direito administrativo, assim como o direito penal, por vezes, ele é engessado com as garantias, em alguns aspectos. E também é uma preocupação, de outra mão, de que não hajam essas garantias, e que essas garantias sejam flexibilizadas a tal ponto de que o direito penal passe a ser menos utilizado para que, através do direito administrativo, você atribua mais sanções, porque o Estado pode, por mais vezes, arrecadar, né? Porque geralmente as sanções administrativas recaem sobre questões de bens, apreensões, multas, multa pecuniária, prestação pecuniária e por aí vai. Apreensões, né, fechamento de comércio, esse tipo de coisa. Exatamente. E é essa, porque assim, eu acho que a primeira pergunta, Rodrigo, que eu posso te fazer, já partindo dessa sua preocupação, é por que o Estado pune? Qual é a razão, né, do Estado punir? E aí, veja que você parte de um pressuposto, e isso quem defende é o Alejandro Nieto, que é um doutrinador espanhol, ele parte do pressuposto de que você tem um poder, porque assim, quando a gente fala de poder punitivo, a gente lembra inexoravelmente o poder punitivo do Estado relacionado à a persecução penal. Persecução penal. E aí, veja, aí a ideia é, você tem um poder e isso punitivo... Isso é uma ideia social, de que a punição, de fato, você só pode ser punido ou considerado punido por algo que você cometeu, se for através de prisão. Não é só o direito penal, as pessoas não imaginam só o direito penal, como também somente através de prisão. E quando se aplica outros tipos de sanções, em outros âmbitos, não há uma percepção ainda social de que de fato houve uma punição, de que de fato houve uma sanção, né? Então, nós temos ainda uma ideia trazida desde o âmbito de ensinamento jurídico, de que punição só se dá através de prisão. E é nesse contexto que a gente vive uma sociedade que diz que vivemos em impunidade, em eterna impunidade, e como é que se resolve, e tudo se resolve hoje através do direito penal. Ou tenta-se. Quando, na verdade, o direito penal deveria ser a última razão de intervenção, né, no Estado para responder. E aí, o problema que a gente observa também, quando você tenta analisar questões relacionadas à resposta do Estado pela via penal, é que me parece que a gente tem, e aí você vai falar com mais propriedade sobre esse ponto, tem uma atuação legislativa reativa. Aconteceu determinado fato, repercutiu socialmente, e aí vem a lei Daniela Pérez, por exemplo, né? Os crimes hediondos, eles surgiram de uma situação casuística. A gente não está aqui dizendo que a proteção normativa ela não deve existir, mas a gente precisa refletir também o nosso modelo de intervenção penal e refletir se ele efetivamente entrega para a sociedade os resultados que ele se propõe. É porque a gente fala de prevenção geral ou prevenção normativa.
Tá na norma. E você fala da prevenção específica. Será que essa prevenção específica, ela efetivamente se concretiza? Você consegue observar essa efetividade da aplicação do direito penal? É uma provocação. É uma provocação. Agora, bem recentemente, houve um fato de um rapaz bem jovem que se suicidou em virtude de questões ligadas à publicidade nas redes sociais. Todo mundo acompanhou, né? E como é um fato público, né? Ele é filho de uma cantora e tal. E, imediatamente, a movimentação midiática se transforma em um apelo para que hajam políticas públicas ligadas à prevenção dos haters em redes sociais. E, inexoravelmente, em nossa sociedade, o primeiro ponto a ser atingido ou a ser provocado para que haja uma reação é através do direito penal. E aí já surge de imediato os projetos de lei, de criação de leis penais para maior punição de pessoas que sejam haters em redes sociais e que provoquem a morte, de coisas que a gente é uma reação, como você acabou de dizer, são demandas reativas que termina por o Poder Legislativo, quando atua muito na política Pilatos, né? Eu vou agir, lavar minhas mãos e largar. E aí eu fiz minha parte, que é chamado, Marcelo Neves chama de legislação simbólica, e eu adequo isso ao direito penal, da legislação penal simbólica, né? Em que não há um efeito prático, que é o efeito de prevenção, o efeito da finalidade da norma penal, que é de prevenção geral, prevenção específica e retribuição do mal causado, sem analisar pontos que são primordiais, que são o bem jurídico protegido. Qual bem jurídico eu desejo proteger? Se esse bem jurídico ele representa um risco intolerável para a nossa sociedade, como defende Klaus Roxin, porque se é um risco, mas é um risco tolerável, é porque outros ramos do direito podem resolver. Outros ramos, inclusive das políticas públicas. Nós podemos nos preocupar inicialmente. Mas você está dizendo que um cara que instiga alguém a se suicidar via redes sociais ele não deve ser punido? Não, já existe uma norma. Existem crimes como instigação, auxílio, induzimento ao suicídio, que inclusive já são agravados, a sua pena, se forem praticados via rede de computadores. Então nós já temos algo que pode ser aplicado no sistema penal. Isso foi suficiente para prevenir que o menino se suicidasse, que as pessoas colocassem versões de ódio na internet? Não. Então a gente pensa em outros meios, a gente pensa em política regulatória, por exemplo, de redes sociais, de gestor, a gente pensa em meios de algoritmos que identifiquem haters e que de alguma maneira faça essa indicação para um controle administrativo através de direito administrativo sancionador aos próprios administradores das redes sociais, porque eles são responsáveis pelo ambiente que guardam, né? Eles são responsáveis pelo ambiente que guardam. Então, o que as pessoas fazem lá dentro, que ocasiona o crime, eles têm a sua esfera de atuação, seja ela administrativa ou civil. E o penal, vamos deixar para aquilo que, de fato, não tem outro jeito de resolver, que seria, então, a última ratio, né? O problema que eu enxergo muito é que o direito penal ele virou meio de política pública. E um meio de política pública muito rápido, porque a resposta midiática é rápida. Né? Então, o legislador ele enxerga o caso concreto, ele vê um problema, ele vê uma oportunidade e a partir daí já inseriu uma legislação com o seu nome e ele, a partir daí, ele fez minha parte legislativa está feita. Só que o direito penal, eu costumo dizer, então, que o direito penal ele só chega atrasado. Quando eu vou pleitear algo do direito penal, o crime já aconteceu. O rapaz já se suicidou, a mulher já apanhou. Então, o direito penal, esse condão de prevenção geral, trazido lá atrás, como uma das finalidades do direito penal, ele já não é mais tão forte. A gente já vê isso na sociedade, que a violência não diminui. Né? E que eu posso fazer um link aí com o direito administrativo sancionador, você pode me complementar depois. Quando eu estudo, como de fato estou fazendo agora na minha dissertação, estou fazendo um link com lavagem de capitais, e no final vou falar de direito administrativo sancionador, né? Inclusive vou citar artigo seu, é que nós temos que analisar a prevenção do crime não a partir da punição, mas a partir de elementos da economia do crime,
que é outra coisa. Não é penal econômico, mas economia do crime. Como é a economia do crime? Sou eu buscar eficiência na prevenção da violência. Porque acabar com a violência nós nunca vamos. Nunca vai ser zero. O crime não vai ser zero. Mas eu vou procurar meios pelos quais eu consiga atingir o que a gente chama de número ótimo de crimes, que seria o mínimo possível desses crimes serem cometidos. E eu não faço isso através do direito penal, porque o direito penal só pune, só chega atrasado e não prevê. Então eu preciso fazer o quê? Ter políticas públicas anteriores ao cometimento dos delitos. Não basta só eu punir severamente o feminicídio. Eu tenho que ter políticas públicas que evitem a violência contra a mulher. E essas políticas públicas estão dentro do ambiente do direito administrativo. Inclusive, sancionador, porque eu posso aplicar sanções administrativas com o poder de polícia, auditorias, regulações, em coisas que eu faça com que hajam políticas públicas inerentes à prevenção da violência, através de um direito que não é o direito penal. Pois é, e é interessante, porque a gente está falando de bem jurídico aqui, né? A gente está falando de bem jurídico e aquela concepção, aquela valoração subjetiva, acho que é Hassamer, se eu não me engano. Eu não sei pronunciar o nome dele. Hassamer. É o Hassamer, pronto, né? Que ele traz aquela ideia de valoração subjetiva, né, do bem jurídico, que se enquadra dentro de uma questão, de uma perspectiva sociológica, né? E a sociedade ela precisa, né, definir quais são os valores e atribuir a determinados bens que ela busca a tutela, né, para a partir daí ela entender se faz necessária, para além da atuação do direito administrativo sancionador, há também a atuação do Estado sancionador, retomando aquela ideia da última ratio, né, da intervenção penal. E veja que quando você começa a discutir essas questões de valoração de bens jurídicos, você também tem que começar a trazer para a pauta do debate a ideia de há uma diferença, né, ontológica entre o ilícito administrativo e o ilícito penal, ou há apenas uma diferença na perspectiva subjetiva do exercício do poder penal, do poder sancionador? Não. Se quem aplica é o juiz, porque aplica uma pena assim assado, aí você tem aqui direito penal. Não, é a autoridade administrativa que, por conta de uma fraude, aplicou uma sanção em razão de uma fraude numa licitação pública. Como é que você identifica essa diferença entre o ilícito administrativo e o ilícito penal? Você compreende dentro de qual perspectiva? Essa pergunta aí é quase a pergunta do milhão, né? Porque a gente conseguir fazer essa diferenciação dentro da aplicação aos casos concretos está sendo difícil, inclusive, para o Poder Judiciário. Você que atua como procurador federal e, por exemplo, tem amigo da gente que trabalha no TCU, no TCE, né, nos tribunais de contas, por vezes há esse choque, esse conflito entre até onde o direito administrativo sancionador pode ir, que não esteja invadindo a esfera do direito penal, inclusive para que não haja o que a gente chama de bis in idem, que é uma preocupação inerente a essas punições, porque eu posso ter processos administrativos em andamento que vão remeter a uma sanção administrativa e que os processos de natureza penal, como de improbidade, por exemplo, culminam também em sanções como inelegibilidade, como multa, como ressarcimento ao erário, e por vezes o cara pode ser condenado na esfera administrativa e na esfera penal ao ressarcimento do erário. E agora? Exato. E a multa? Pode haver uma exacerbação das multas? Quanto é que pode ser essas multas? Essa pecúnia. E a inelegibilidade? Eu posso nas duas esferas? Eu vou somar? Então, esse choque, isso eu acredito que seja uma construção que cabe a nós, acadêmicos, doutrinadores. Eu não sei até que ponto, por exemplo, como se existe o processo penal, que é algo que é mais contundente, porque é o braço mais forte do direito. Então, eu acredito que se o direito penal, que inclusive faz coisa julgada na esfera civil, né? Se eu tenho uma assertiva de que a condenação penal, transitada de julgado, faz coisa julgada na esfera civil, com a consequência do efeito genérico da sentença penal condenatória, que é do ressarcimento à vítima, e isso se estende ao erário público, por exemplo, se estende às questões públicas, eu tendo a imaginar que se eu tenho um processo administrativo, se eu tenho um processo penal,
Eu acho, aí é uma ideia minha, o processo administrativo deve suspender enquanto o penal anda. Qual o problema que nós temos na sociedade? O penal vai andar mais devagar. Em muitos casos, na grande maioria dos casos. Especialmente se tratar de pessoas com poder, pessoas com condições de pagar grandes bancas de advogado, condição de pagar um Rodrigo Cavalcante. Olha, tá vendo? E esse aí, o cara que tiver condições de pagar o Rodrigo Cavalcante, esse aí pode tentar colocar a cabeça no travesseiro, que ele vai dormir tranquilamente. Disso eu não tenho dúvida. Deus é testemunho. Olha, tem duas pessoas que, se eu precisar, tem duas situações que, se eu precisar, eu já sei para onde eu correr. Se eu, um dia, espero que não, precisar dos seus serviços de um penalista, eu vou correr para você. E eu já disse a Juliane, que é a nossa colega de mestrado, que se um dia eu precisar também de alguém para me defender enquanto servidor público, eu corro para ela. Então, eu corro para o Rio Grande do Norte, peço a briga aí na casa de vocês e vou dormir tranquilo, porque sei que estarei muito bem aí. Não, de mim você não vai precisar. De mim você não vai precisar, não. De mim você não vai precisar, não. Dela você vai precisar. Se for algum pleito para que o Estado não esteja cumprindo, ou que a União não esteja cumprindo, que geralmente é o que acontece, você pode precisar. Agora de mim você não vai precisar, não tem nem esse perigo, não. É mais fácil a gente conversar isso tomando uma cerveja mesmo. Sobre esses assuntos. Você finalizou aí? Não, pode finalizar, tá tranquilo aqui. Essa área de invasão, essa área de interseção do direito penal com o direito administrativo, como eu enxergo o direito penal com algo muito mais contundente, nós temos a saída de ou suspende o direito administrativo para que se continue o direito penal, ou se observa que o direito administrativo ele pode resolver aquele problema sem a necessidade do direito penal, e eu abro mão do direito penal. Isso está acontecendo com o acordo de não persecução penal, Nitão. O acordo de não persecução penal, ele é uma via de olhar para a possibilidade de você ser eficiente. Porém, o Ministério Público e os tribunais superiores estão tendenciando a não admitir, por exemplo, quando os crimes dizem respeito a dano ao erário público, que são crimes contra a administração pública. E por serem crimes contra a administração pública, você não pode aplicar a princípio de significância, você não vai fazer acordo de não persecução, você não vai fazer um monte de coisa. Mas no final você quer o quê, meu amigo? O que é que você quer? Ah, não, mas eu quero punir, porque eu quero punir, porque ele foi contra a moralidade pública. Beleza, mas isso vai resolver o quê? E se esse cara, dentro de um acordo de não persecução, ou dentro da esfera do direito administrativo, ele devolvesse tudo? Ele ressarcisse, pagasse uma multa, prestasse um serviço comunitário. Será que de fato isso não seria mais eficiente? Nós não chegaríamos a Não, porque aí o público, não, porque a mídia não vão admitir, vão chamar isso de impunidade. Que aí é o direito penal do espetáculo, e trazendo aqui para a minha sardinha, é o direito administrativo do medo, né? Que é um direito administrativo que vem gerando o apagão das canetas e que vem fazendo e tem um incentivo negativo, né? Que é afastar o servidor, né, público, comprometido, honesto, da posição de ocupar determinados cargos de gestão. Não quero. Porque ele pensa assim, ora, se eu tomar uma decisão e amanhã ou depois o membro do Ministério Público do Estado, Federal, do Tribunal de Contas divergir da minha opinião, né, e entender que ela não foi adequada para aquele momento, eu vou passar por uma via crucis, por exemplo, de uma ação de improbidade administrativa. Ninguém quer ser ordenador de despesa. O servidor público de carreira, ele não quer ser ordenador de despesa, ele não quer ser de comissão de licitação, porque o risco dele é imenso. Aí sobra para quem? Sobra para cargo comissionado. A gente incha o funcionário público de cargo comissionado, são pessoas que vão aceitar esse tipo de cargo. E que não tem esse compromisso, muitas vezes, não estou dizendo que todos, evidentemente, mas alguns não têm o mesmo compromisso com o servidor público, que tem um risco grande de perder o seu emprego. Exatamente. Então os caras vão, dentro de uma oportunidade de corrupção, alguém aqui falou sobre a comissão de corrupção, anticorrupção. O crime de corrupção, tem um professor que escreve aqui no Brasil, que é um pesquisador chamado Peri Chiquida, que ele, na verdade, é economista. E ele escreve na área de economia do crime, né? E ele trata sobre o crime de corrupção no Brasil. E ele diz o seguinte, olha, a função é fácil. Qual é a função da prevenção criminal? É o seguinte, sanção, ou a vantagem, a satisfação que você vai atingir, qual a satisfação que você vai atingir com o seu crime, ela tem que ser, para que não haja o crime, essa satisfação tem que ser menor do que a pena
versus o risco de aplicação dessa pena. Ou seja, qual é a análise que o criminoso da corrupção analisa? Eu vou cometer esse crime, quanto é que eu vou ganhar com isso? Vou ganhar R$1 milhão. Já Beleza. separa metade para pagar Rodrigo. Um pouco menos, eu aceito. Eu vou ganhar R$1 milhão, mas e qual o risco que eu corro? Qual é a pena para o crime de corrupção? A pena é 10 anos, isso é muito. Mas e qual é o risco dessa pena ser aplicada a mim? Aí eu vou para o lado de quê? Aparato policial, estrutura fraca, investigações fracas, o índice de corrupção que efetivamente é investigado, que é identificado o agente criminoso, que esse agente criminoso é processado e ele é de fato punido, é perto de zero. É 1%, então. Então, quando eu pego 1% e multiplico por uma pena que seja de 10 anos, o risco disso é pequeno. A satisfação que o cara vai atingir sempre vai ser muito maior. Ele vai cometer a corrupção. Só que quando você agrega riscos, você aumenta esse segundo lado da equação, e você, aumentando esse segundo lado da equação, você faz com que, para que valha a pena o cara cometer o crime, a satisfação tem que ser muito grande e termina diminuindo a corrupção. O que é que eu posso aumentar para fazer o risco? Eu tenho que aumentar a fiscalização, eu tenho que aumentar a regulação, eu tenho que aumentar... Se eu coloco um servidor público para ser o agente de ordenador de despesa, ele tem um risco maior, que é perder o cargo. Né? Se eu melhoro os meios de fiscalização, se eu atribuo a pessoas que têm uma família constituída, um trabalho, uma educação, essas coisas são meios que vão aumentando e encorpando esse risco, essa probabilidade de você sofrer a pena. E isso faz com que a equação ganhe. Não é aumentando a pena. O problema é que nossa política criminal, ela só trabalha com o primeiro ponto do risco, que é a pena. Eu só penso em aumentar a pena. Eu não penso em aumentar os riscos de cumprimento dessa pena. Ou seja, do cara ser de fato processado e punido. Então não adianta eu colocar pena de morte, que é o máximo de uma punição, se o risco do cara ser preso é zero. Porque zero vezes qualquer coisa é zero, então. E aí o cara vai cometer a corrupção. Exatamente. É aquilo que a gente chama, é a sensação de impunidade, né? Que dá a ele a segurança e a certeza de que pode fazer toda essa avaliação que você colocou. E teve uma aluna sua aqui que fez até um comentário nesse sentido. Eu perdi o comentário dela porque teve uma atualização aqui no computador e aí a página sumiu. E ela falava exatamente isso. Ela dizia, parece que para a sociedade a sensação é de que só houve uma resposta do Estado se tiver uma pena que repercute no encarceramento, na privação de liberdade. E é isso, né? E é isso que a gente vê. E aí o Braulio está dizendo aqui que, na opinião dele, acredita que o ilícito administrativo é uma especificidade do ilícito penal. Seria uma forma de atuação bem específica da atividade jurídica dentro da atividade administrativa. Eu estou inclinado a não concordar com as colocações de Braulio, exatamente por essas questões que a gente discutiu e falou aqui. A gente precisa até mesmo partir. Você tem um poder sancionador único do Estado e dele você tem árvores, galhos que saem, e aí você tem o poder penal, você tem o poder administrativo, você tem as sanções civis, você tem tantas outras sanções. O que a gente precisa entender é que você tem um núcleo comum, e desse núcleo comum, ele projeta-se para a tutela de bens jurídicos específicos, que eu acho que esse é um recorte que a gente também pode utilizar dentro dessa ideia do direito sancionador, e trazendo aqui, pegando a questão do bis in idem que você trouxe, veja como está enrolado o nosso sistema de combate à corrupção, de combate à fraude. Veja como há uma sobreposição de atribuições que termina enfraquecendo ao invés de fortalecer o direito administrativo sancionador. Vamos pegar um exemplo simples aqui. Você estava falando de fraude, de corrupção, né? A fraude é aquela ideia. O cara, ele está numa determinada situação e aí ele pode estar passando por um problema pessoal, de repente, e aí ele vê ali uma oportunidade. Ou ele está naquela situação e vê uma oportunidade de obter um ganho. Ele faz a avaliação que você disse e ele diz, eu vou. Então eu vou fraudar aqui essa licitação
né, mediante conluio com 2 ou 3 empresas, e aí quando eu fraudo, eu frustro o caráter competitivo, quando eu frustro o caráter competitivo, eu, por consequência, impeço a realização de um dos objetivos da licitação, na 8666, que é a obtenção da proposta mais vantajosa. Aí você olha para o nosso microsistema, como eu gosto de chamar, o nosso microsistema de combate à corrupção. Aí você tem a Lei Anticorrupção, artigo 5º, inciso 5, salvo engano, várias alíneas. Lá nós temos 11 tipos, se eu não me engano, desses 11, 7 estão relacionados com licitações e contratos. Né? Aí você vem... uma preocupação inerente ao Estado, né? A licitação é o meio eficaz de compra das coisas. Então, o que causa mais dano é erário. Né? Exatamente. É um maior índice de corrupção. Aí você tem aqui Lei de Combate à Corrupção, que tem como destinatário as empresas, né? Pessoas jurídicas. Aí você começa a olhar para as pessoas físicas. Aí você olha para o servidor que envolveu ali. Então, esse servidor ele pode responder pelo direito sancionador disciplinar, porque existe um regime jurídico, né, regras que dizem para ele, olha, você precisa agir em conformidade com a lei, o básico. Então, aí você tem a lei de improbidade administrativa, que diz, vamos pegar a situação mais recorrente, olha, você descumpriu o princípio da legalidade, você descumpriu o princípio da moralidade. Então, uma outra possibilidade de resposta sancionatória do Estado. Aí você tem os crimes, que agora estão no Código Penal, com a 14133, e está lá. Se você verificar os crimes lá, você vai ver que a grande maioria estão relacionados com situações de fraude. E aí você vai lá para o 155, 156 da nova lei, e está lá vários tipos administrativos relacionados com a fraude. E para completar, Rodrigo, colocaram lá no último inciso, deixa eu ver se eu acho aqui na lei, colocaram lá no último inciso, porque eu não estou com a lei aberta aqui, eu pensei que tivesse aberto, mas enfim, colocaram lá no último inciso que diz o seguinte, que diz que cometer qualquer um dos atos previstos na lei anticorrupção. Aí veja, você fraudou a licitação, já está no tipo administrativo, embaixo ele reitera, e aí, veja, a possibilidade de você cair aí no bis in idem. Esse é um dos problemas da questão de um dos princípios do direito penal, que o direito administrativo ele meio que flexibiliza, que se chama princípio da legalidade. A legalidade estrita, né? No direito penal, sim, tem que haver um exclusivo e a subsunção do fato à norma. Tem que ser exatamente o que está descrito na norma, tem que ser o que aconteceu no fato, para que eu seja responsável e punido criminalmente. Isso é um problema, por exemplo, do funcionário fantasma. O STJ vem reconhecendo reiteradamente que o funcionário fantasma por si só não é crime. Não existe um crime previsto para o funcionário fantasma. O que é o funcionário fantasma? É aquele cara que tem um cargo, não trabalha, mas recebe o dinheiro. Sim. Não há tipificação. Por quê? Porque o direito penal ele não visualiza isso como um peculato, porque ele não está furtando, apesar de ser imoral, mas ele não está furtando. Ele não está enganando, porque ele é o nome dele mesmo, é ele, com todo o documento dele, só não vai trabalhar, e o Estado continua pagando o cara. Então, penalmente, não há uma previsão legal. Mas isso não me obsta a resolver o problema. Qual o problema? Como é que a gente pode resolver o problema? Direito administrativo sancionador. Esse cara tem que ser demitido, esse cara tem que reembolsar o erário público, né? E esse cara tem que ficar impedido de contratar com o ente público, tem que ficar proibido de ter cargo público. Entendeu? Eu resolvo, então, muito mais eficientemente do que se eu simplesmente botar esse cara na cadeia ou botar uma tornozeleira eletrônica nele. E permitir que ele continue na estrutura administrativa usando das informações, dos acessos, das relações, para continuar produzindo dano para a sociedade. Exatamente. E, então, veja, a gente, né, vai precisar ter muito cuidado, porque assim, eu entendo que há uma necessidade do Estado responder, mas aí, considerando a sua reflexão de responder de forma eficiente, né? E quando a gente fala eficiente, é entregar, né, para a sociedade um resultado que seja positivo, não é simplesmente... porque quando a gente fala de privação de liberdade,
o sistema tem questões de progressão, e tudo isso termina rapidamente, a depender da vida do cidadão. Se ele chegar, pelo menos, a ser preso, né, ele vai ter os benefícios que a lei penal garante a ele. Uma coisa que veio como preocupação na LINDB, Rodrigo, considerando essas questões do bis in idem, está lá no artigo 22, né, quando ele fala que você precisa considerar o mesmo fato, né, a mesma natureza das penalidades, quando você vai aplicar sanções, que é exatamente dentro dessa ideia que a gente vem falando aqui, que é o que a gente chama de regra de desconto. Porque ainda que o Estado ele tenha e deva, né, legitimamente responder aquelas condutas ilícitas, a gente também não pode, por exemplo, deixar de ponderar a questão principiológica que existe por trás da gravidade, né, da intensidade da resposta estatal. Então, a gente precisa falar de proporcionalidade, a gente precisa falar de razoabilidade. E a nova lei de licitações, dentro dessa ideia sancionatória, ela também traz isso. Só que ela falha porque ela diz que isso vai ser objeto de regulação, e ela avança, e ela avança curiosamente, porque ela diz que você pode considerar crimes, sanções que foram aplicadas em um contrato celebrado com o município de Natal e um contrato celebrado com a Universidade Federal de Campina Grande. E aqui eu vejo que pode surgir aí um problema de competência, né? Porque como é que um regulamento vai dispor sobre efeitos de uma sanção que foi numa relação municipal, poder ser compensado ou poder ser considerado no momento em que uma instituição pública federal for também dar uma resposta para aquela mesma empresa. Porque a norma não deixa claro se são... e nem tem como ser, porque se ela fala que são ilícitos entidades diferentes, pressupõe que sejam contratos diferentes, né, uma relação de autonomia. Dentro dessa ideia do bis in idem, né, dessas questões de fraude aqui, partindo desse ponto que a gente está conversando, como é que você consegue enxergar essa ideia de razoabilidade, essa ideia de proporcionalidade, né, que eu acho que conecta, de certa forma, com a questão da própria subsidiariedade da norma penal? Traz aí umas reflexões para a gente sobre esses pontos. O que eu estava anotando aqui para não perder o fio. Isso é interessante que você está trazendo para o seguinte: parece que quando eu estou falando aqui, eu estou defendendo que se extinga o direito penal e substitua pelo direito administrativo sancionador. Eu não estou dizendo isso, até porque o direito penal nunca vai acabar. O direito penal nunca vai acabar. Né? Nós temos tipos penais que não têm condição nenhuma de ser misturado ou indicado para o lado do direito administrativo. Eu vou falar aqui o seguinte: o último relatório do DEPEN mostra lá que aproximadamente 70% dos nossos presos, não estou nem dizendo dos processados, porque processado é muito mais, mas 70% dos nossos presos são ligados a tráfico e crimes patrimoniais, que muitas vezes são crimes patrimoniais ligados ao tráfico. Roubo, furto, lavagem, não sei o que vai para o lado do tráfico. Mas os presos em si, o grande rol é tráfico, homicídio e crimes patrimoniais que não são ligados à administração pública, são ligados ao tráfico. Certo? Isso quer dizer o quê? Que o direito penal não vai se extinguir aí. Porém, o Brasil tem um outro câncer que muitas vezes é muito mais danoso do que o próprio tráfico, que é a corrupção, que é as fraudes, que são as fraudes, que são os ilícitos administrativos isolados que causam dano à sociedade, porque é um dano coletivo. E quando eu desembarco isso tudo na mão do direito penal, eu não dou ao direito penal a condição de aumentar aquele risco que eu tratei na minha equação. O que é que acontece? Eu prendo muito traficante, eu prendo muita gente com patrimonial e eu não tenho nenhum tipo de tratamento penal ou administrativo eficiente contra um grande câncer que nós temos. Então, eu não preciso discutir bis in idem. O que eu preciso discutir é eficiência, onde eu posso ser mais eficiente. Existem ilícitos administrativos que não necessariamente precisam ser ilícitos penais. Ou que você pode, à medida que eu não consiga resolver isso através de medidas administrativas, até mesmo um acordo de não persecução penal, aí sim eu levo para o âmbito penal. Eu pego o cara que cometeu a grande corrupção,
Se ele não faz um acordo comigo, não me restitui, claro que eu não vou fazer isso com o cara 3 vezes. Uhum. Porque senão o cara vai dizer assim, vai fazer uma conta, né? Não, não, bicho, vale a pena. Eu cometer aí, se eu sair cometendo sonegação fiscal, se eu sair por aí cometendo fraude, se eu for pego uma vez ou outra, eu ressaço, mas em 10 vezes que eu faço, você pega 2, então vale a pena. Claro que não, existe, tudo tem que ter regra. Mas a aplicação penal ser uma aplicação subsidiária ao direito administrativo sancionador, onde ele é permitido entrar. E aí eu evito bis e idem, eu evito discussões de âmbito de suspensão do direito administrativo enquanto o direito penal anda e o direito penal ficar se arrastando durante anos lá no STF, não acabar nunca, ou só acabar quando o STF tem interesse, isso aqui fica gravado, né? Desculpa, STF. Fica, mas aqui a gente está resguardado sobre a nossa liberdade acadêmica. Tem uma ADI aí que o professor Vladimir cita, a gente usa ela aqui como... Bota no final aí, né? Deixa aqui uma observação aqui, um hashtag aí fixo, né? Estamos amparados pela ADI número tal, né? Mas o que eu enxergo como possibilidade de não ferir, não deixar aleijado o direito administrativo sancionador, que para mim, nesses tipos de ilícitos são muito mais eficientes do que o direito penal, é deixar o direito penal tomar conta daqueles bens jurídicos que efetivamente só o direito penal pode, trazer para o âmbito do direito administrativo sancionador um direito administrativo autônomo sancionador. Eu acho que deveria ter um direito administrativo autônomo. Juiz, magistrado, mas de direito administrativo sancionador. Com regras, com procedimentos específicos, tal, que eu tire do âmbito do direito penal. E eu seja eficiente. O que é eficiência? Bom, se o cara causou dano ao erário, se o cara roubou R$1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões da saúde pública, eu quero que esse dinheiro volte para a saúde pública. Eu não posso trocar isso pelo cara ser preso, não. Se eu tiver a oportunidade de ter os 10 milhões e o cara ficar solto, para mim, como cidadão, é melhor o cara solto. Agora, se ele reiterar, se ele fizer de novo, é porque esse cara não pode ficar solto. Aí sim o direito penal vai atingir. É uma escala de gradação de valores e de resposta estatal. Exato, mas isso passa por uma readequação cultural de entendimento das pessoas de que punição não é sempre igual à prisão. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Eu estava discutindo isso com a turma sobre Maria da Penha e eu dizendo, olha, não é permitido sursis processual nem substituição de pena restritiva por pena restritiva de direito em Maria da Penha. Eu acho isso errado. Aí as meninas, professor, não sei o que, mas eu acho errado. Eu acho que se você dá essa primeira oportunidade e mostra eficiência, e a estatística mostra que os homens que participam de grupos reflexivos, que têm direito ao SUSIS, que participam de grupos reflexivos, a reincidência é muito menor do que aqueles que não participam e sofrem uma pena. E o cara vai sofrer uma pena, e a pena criminal vai ser uma pena pequena, que ele vai pagar no regime aberto, e que o regime aberto aqui é assinando toda semana. O que é que esse homem fez? Qual foi a eficiência do direito penal para resolver a questão da punição e da prevenção? Nenhuma. Ele só vai deixar o cara mais puto, vai deixar o cara com mais vontade de matar a mulher. Enquanto o SUSIS, a parte que pode ser um administrativo judicial, pode determinar para ele o quê? Participar de grupo reflexivo, psiquiatra, palestras, se afastar da mulher, não entrar em contato com ela. E isso já mostrou que, estatisticamente, tem mais eficiência. Professor, mas ainda continua matando mulheres. Mas é porque o crime nunca vai acabar. Infelizmente, essa violência a gente tem que diminuir ao número mínimo. E qual é a outra parte? Política pública. Educação. Formar os nossos filhos para que não batam nas mulheres. E por aí. É uma formação cultural que a gente não depende do direito penal. É interessante essa ideia, porque você tocou no... Deixa eu só ver os comentários que tem aqui. O Eduardo Medeiros é colega aqui do Instituto Paraibano de Direito Administrativo, servidor da Universidade Federal de Campina Grande, acabou advogado. Ele diz assim, essa questão da aplicação dos princípios, como bem escreveu Carlos Ari, não trata de ser mal ou bom, mas na comodidade que pode oferecer para os espertos e para os preguiçosos. É aquela ideia porque, assim, quando você fala de relação principiológica, né, você tá falando de normatividade
normatividade pura, na abstração do termo, né, de valores que orientam o comportamento. O problema que eu vejo, mas que aí eu entendo que vai ser, ou deveria ser, né, começar a se contornar, é quando a lei de introdução, né, recentemente modificada em 2018, a LINDB, quando ela coloca lá no artigo 20 o dever de dar concretude aos princípios, quando ela diz assim, olha, você não pode fazer uma decisão meramente abstrata sem apontar as consequências do que você está decidindo. Então você não pode dizer, como a gente recebe, Rodrigo, quase que diariamente, decisões de magistrados federais dizendo o seguinte, por conta da falha na análise do documento de habilitação da empresa, determino ou a suspensão da licitação ou a suspensão do contrato administrativo. E aí as consequências disso? As pessoas vão receber salário de quem? Vão prestar o serviço? E o serviço que vai parar? E isso, Rodrigo, isso é contrato de limpeza, é contrato de vigilância. Né? Tá, mas por quê? Qual é o princípio da isonomia da competição? Você precisa dar... Tá, tudo bem, é o princípio da vantajosidade, porque a empresa, por conta de um vício formal, terminou comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa. Será que efetivamente um vício formal é capaz de afastar isso? Será que a gente não tem meios para sanar? Então, assim, por isso que eu estou estudando a LINDB na minha dissertação, eu estou querendo estudar, né? Exatamente porque, para mim, 2018 ele vem como marco que a gente precisa passar a ter o dever de dar concretude a essas questões principiológicas. Acredito que Kel, né? Acredito que deve ser Raquel, diz assim, o direito penal deixa de ser mais punitivista para se preocupar com a prevenção e a reparação do dano em si, que eu acho que é dentro dessa ideia que você está colocando aí. E tem uma pergunta aqui de Rudy, Flávio. Flávio diz assim, vocês entendem que a autoridade competente possa arquivar um processo no exame de admissibilidade, tendo em vista a insignificância do descumprimento de uma norma? Ele está alegando o princípio da insignificância para arquivar um processo. Acredito que não é... Depende do bem jurídico que foi atingido, né? A insignificância, ela depende de alguns requisitos que o próprio STJ já elencou, né? Como a própria força do ato para atingir, de fato, o bem jurídico protegido. Quando essa força é ínfima, não atinge o bem jurídico de forma que precisa do direito penal, eu não entro com o direito penal. Então, estava num negócio que você falou, continue, eu chego já, eu penso não, já. Não, pode ir, tá, puxa aí, não tem problema não, pode puxar. É porque eu esqueci o que eu ia falar. Eu ia falar um negócio, aí entrou essa informação. Não, beleza, tranquilo. Sim, sobre a concretude. Sobre a concretude. É porque existe um certo preconceito quando se defende dois aspectos: análise econômica do direito e consequencialismo jurídico. Que as pessoas interpretam logo de imediato, por exemplo, quando o cara fala Richard Posner, alguns professores da gente lá da UFRN iam se arrepiar, né? Mas quando o cara fala em análise econômica do direito, ou consequencialismo jurídico, utilitarismo, que seja, os caras já interpretam muitas vezes que você quer deixar de lado a concretização de direitos fundamentais em prol da economia. E às vezes não é. Eficiência é algo que a administração pública tem que buscar a todo tempo, juntamente com a moralidade. Mas existem decisões que, na prática, trazem consequências muito mais danosas do que o pseudo cumprimento de princípios. É difícil? Mas a reserva do possível é verdade. Não é mentira a reserva do possível. Não adianta chegar no governo e dizer assim, você tem que trazer, sob pena de multa diária, tem que trazer 2 milhões de vacinas amanhã. Ele vai trazer? Amanhã 2 milhões de vacinas? Não vai, porque não tem, não sei o que, não sei o que. Então, são várias coisas. Então, você vai trazer uma punição, depois dizer que o cara foi ato de improbidade, você vai trazer questões de direito penal, não sei o que, para resolver questões que você está tentando resolver com princípios, só princípios. As decisões que são tomadas, única exclusivamente, com base em princípios, sem se preocupar, porque eu me preocupei em concretizar o princípio, porque a lei de introdução diz que eu tenho que me preocupar em concretizar o princípio, mas eu não observo as consequências que esse princípio, isoladamente,
para ser cumprido vão levar. Se eu não faço essa análise, eu estou recaindo sobre um aspecto que eu posso tornar a minha própria decisão um dano ao erário, um dano à própria população. E não é feito esse tipo de análise. Exatamente. E quando a gente está tratando, né, dessas questões de pena, né, seja em qualquer esfera que seja, parece que ainda tem aquela ideia da, talvez eu possa chamar de intimidação, né? E a Já chegou intimidação para você? Já chegou para você alguma intimação lhe ameaçando por crime de desobediência, de coisa que você não podia cumprir? Já chegou? Alguma liminar assim, a universidade cumpra determinada coisa sob pena de desobediência. Mas eu não posso cumprir isso, eu não tenho como cumprir isso. Deixa eu lhe contar um caso prático, um exemplo. 2014, agosto de 2014, eu recém tomado posse, estava no interior de Rondônia, de Paraná, começando na carreira, e na época eu atuava como procurador federal responsável pelo INSS. Na verdade, éramos 11 em uma unidade, nós respondíamos por 54% das comarcas do estado de Rondônia. E um belo dia chega uma ordem do juiz, através de um oficial de justiça, que dizia o seguinte: dou o prazo de X horas para que os procuradores federais, né, lotados em tal lugar, que era nós, faça a imediata implantação dos benefícios X e X e X, sob pena de prisão. Aí eu brinquei com o oficial de justiça, eu disse: não tem problema, moço, está aqui a chave, você pode trancar a porta aí, aqui a gente não tem como sair, você tranca a chave aí e pode ir embora, bote 2 PM aí que ninguém vai sair daqui não. Porque a gente está preso já. Porque o cumprimento material desse ato não depende dos servidores do INSS. E aí chega direto, e chega da magistratura, chega do Ministério Federal, chega agora mais recentemente da Defensoria Pública da União, e a gente se diverte, né? E graças aí a alguma coisa, a gente tem que ter cuidado com a lei de abuso de poder, né? Ela está aí exatamente para evitar que constrangimentos possam ser acontecidos sem nenhuma necessidade, né? Porque, às vezes, quando eu recebo determinadas, intimo para responder isso, por que é que, diante de tal fato, você não tomou tal providência, e se não o fez, né, que faça sob pena de improbidade administrativa. A vontade que eu tenho de responder é dizer: Vossa Excelência, eu também te dou o prazo de X dias para que você também adote as providências sob pena de improbidade administrativa, porque da mesma forma que eu tenho o dever, Vossa Excelência também tem. Então, assim, é algo, infelizmente, que... Mas dá vontade mesmo, viu, Rodrigo? Dá vontade mesmo. Mas aí eu peticionei para um juiz aqui, que a juíza decretou uma prisão ilegal, eu consegui o habeas corpus no plantão, e só que o oficial a juíza tinha decretado a prisão tão ilegal e já mandou oficiar para o pessoal ir prender, para tirar a tornozeleira e prender. Já estava roxa a tornozeleira dela. E eu entrei com o habeas corpus, consegui a decisão, aí juntei a decisão na instância inferior e disse que Vossa Excelência seja tão eficiente para soltar, assim como foi para mandar prender. Meu amigo, essa juíza queimou quente. Viu? Eu vou só contar, só vou dizer uma frase. Uma vez um amigo meu colocou no processo assim: parece que Vossa Excelência está fazendo vistas míopes. Não foi vista grossa, né? Pô, falou. Mas tu sabe o que aconteceu com ele? Terminou sendo representado na OAB. Enfim. Mas olha, a gente já está aqui completando 1 hora, mas dá para passar uns minutinhos para a gente finalizar aqui, né, a nossa conversa. O Fábio Medina, ele fala mais ou menos, o Fábio Osório Medina, que o primeiro livro no Brasil a tratar do tema é o livro do professor Fábio Osório. Quem tiver interesse, vou aproveitar que seus alunos estão aqui para deixar a dica. Leia o Fábio Osório Medina, leia a Alice Voronoff, leia o professor José Roberto Pimenta. No Jota, tem uma coluna lá só do Idazan, que só trata de direito administrativo. O Jota é excelente. O Jota é excelente sobre vários assuntos. É um dos poucos sites na internet que eu ainda entro para ler, é o Jota e o Conjur. Mas o Jota é quase que com regularidade. Tem a coluna dos publicistas no Conjur, que é fantástica. No Conjur não, no Jota, que é muito boa. E o professor Fábio Osório, ele fala exatamente dessa relação de custo-benefício das sanções, né?
você analisar qual é o custo-benefício de eu aplicar essa sanção em detrimento desta conduta, né? Será que essa conduta ela necessariamente precisa de uma resposta penal? E aí volta para aquela ideia de raça média, de valorização subjetiva. E eu separei uma frase aqui, eu até anotei aqui, do Noronha, e eu tenho revisitado bastante os grandes clássicos do direito administrativo, os grandes clássicos do direito penal, e o Noronha diz mais ou menos assim, ele diz assim, o direito não empresta, que é a síntese do que você defende aí, se eu não conseguir entender, se eu conseguir entender o que você quis dizer, né? O direito não empresta às normas o mesmo valor, ou seja, o direito não empresta às normas, porém, esta varia de conformidade com o fato que ele dá conteúdo. Nesse sentido, o direito valoriza suas normas que se dispõem em escala hierárquica. Eu acho que foi isso que você quis dizer, né, quando trouxe aqui suas reflexões. E eu fico... deixa eu só... dois comentários aqui para a gente caminhar para finalizar. O Flávio diz que é nesse aspecto da eficiência que eu estava pensando, quando ele falou sobre a questão de admissibilidade, etc. Gasta-se tempo, recurso. E Eduardo coloca aqui que o juiz, ao julgar, deve ter na sua consciência a autolimitação da autoridade, bem como permanente aprofundamento dos mandatos. Exatamente, é isso que o Rodrigo colocou lá na petição dele. E eu fico, Rodrigo, muito feliz quando eu escuto penalistas de respeito como você, trazendo reflexões sobre o antecedente, que dá essa ideia de eficiência. A gente precisa pensar no antecedente para exatamente evitar que o direito penal ele passe a ser um instrumento quase que imediato, quase que diário e quase que permanente nas nossas vidas, quando na verdade ele era para estar lá, era para ser os Vingadores, o direito penal. Eu sou fã dos Vingadores. Era para estar lá, aguardando, jogando videogamezinho, uma sinuca. Eu pensei até que você ia estar com aquele quadro atrás aí, com o papel de parede, que você tem uns que é bem irado. Eu acho que aqui não coloca ainda, não. Pelo menos assim, se coloca a minha limitação, não permitiu concluir. Aí veja, eu acho que o direito penal era para ser os Vingadores. Apertou, chama o direito penal. Né? E não banalizar. E é exatamente isso que ele fala aqui. A questão da valoração da norma, para que o próprio direito e a gente não caia naquilo que, como meu Deus do céu, é o direito penal que promete, mas não cumpre. Tem um nomezinho técnico específico que agora me falhou a memória. Então, eu acho que é dentro desse elemento que a gente conclui aqui. Não é o direito penal simbólico, não, né? Isso, exatamente. O negócio é falar com quem sabe. É o direito penal simbólico. Né? É exatamente isso. Promete, figura, está no quadro bonitinho lá, mas em termos de eficiência e de resposta estatal, não tem. Você quer acrescentar, trazer mais uma reflexão? Fique à vontade. Amigo, aí. Quero só agradecer a oportunidade. É sempre bom conversar com você aí, ainda que à distância. Né? Minha visita aí a Campina Grande está prometida. Venha-se embora. Mas deixe para vir em junho. Se tiver o São João, né? Acho que o próximo terá, né? Vai ter. Se você puder esperar, espere maio, junho, porque maio começam as prévias e junho é o forró bodó mesmo. Eu devia ir no final do ano agora para ver minha avó. Faz tempo que eu não vejo, já está com 95 anos, tem que ir. Mas aí vou de novo em junho. Mas avise. Meu amigo. Avise quando você vier, viu? Avise. Faça aí suas considerações finais. A gente lá no Bar do Cuscuz ali. Eu fico por trás do Bar do Cuscuz. O Bar do Cuscuz, o apartamento. Tem só uma rua separando assim. Pronto, é bom que você nem dirigir. Não, você fica lá em casa. Não, para ir pro Bar do Cuscuz. Então, você fica hospedado no apartamento, a gente só desce as escadas, já está no Bar do Cuscuz e estamos resolvidos. Mas, meu amigo, faça aí suas considerações finais. Agradeço muito. Queria deixar claro como é importante a gente discutir esses assuntos. É um assunto que tem muita demanda doutrinária e jurídica, o direito administrativo sancionador com o direito penal, né? São questões constitucionais e que seu projeto é muito massa. Conte comigo sempre.
E espero que quem tenha assistido aí tenha aproveitado algo. Tá bom? Amigo, obrigado, viu? Fico muito feliz em ter a oportunidade de conversar contigo. Agradecer a todo mundo que esteve conosco aqui. Agora eu sei que você está ansioso para abrir a sua Heineken, que já deve estar no congelador, e ela é, portanto, muito merecida depois de um longo dia de Conhece. trabalho. Então, um abraço, até uma próxima oportunidade e bom descanso. Valeu, meu Valeu. amigo. Beijão. Você e sua família aí. Tudo de O bom. cheiro na Um testa, viu? abraço. Para você dormir feliz. Valeu. Tchau. Tchau.